Ditadura do Lineage, a maior guerra do MMORPGs, do canal do Chuyo. Eu gosto do canal do Chuyo. Vou até me inscrever nele. Eu não sei como que tá o Chuyo hoje, mas na minha época ele fazia Elder Ring. Ah tá, daqui é mais live. O que que ele se destaca mais em short, né? Eu assistia muito short dele de Dark Souls. Eu devo ter assistido tipo uns 80% do quando ele postava. Quando ele postava, ó. Quando eu assistia. Mas eu assisti muito, porque eu queria. Como eu sou o Dark Soul Guys, então eu ficava indo atrás de conteúdo Dark Souls. Aí tinha ele que postava um vídeo diário, cada 2 dias de Dark Souls, pra contando uma curiosidade aleatória sobre o jogo. Eu ficava, ai meu Deus, esse é a coisa mais legal do mundo. Eu ficava assistindo o canal dele. Muito bom o canal dele, muito bom, muito bom. Bom dia. O que você faria se você tivesse que jogar o seu jogo favorito? É um vídeo de quando que lançou esse vídeo? Um ano atrás. Tem 401 visualização. 401 visualização. 1000 visualização. Te amo, Shuyo. Ayama. Vou escrever assim, Ayama. Big fan of tu. Assim, ó. Vamos dar um like. Eu vou dar like porque a gente confia. Porque eu sei que o Shuyo não vai decepcionar. Mediante uma ditadura implantada por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 estiveram durante cerca de 4 Lineage 2, que era o jogo que eu jogava quando na minha infância. 2003, 2007. Era bem anos. isso. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei Bem isso, não. Foi bem ali por, sei lá, 2010 que eu comecei a jogar Lineage, vai. bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Não, aí não. Não jogava Lineage com 10 com em 2010. Eu jogava com 2012, 13, vai. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano. Então a massacrante maioria dos jogadores aqui eram da Coreia Nossa, do é Sul. esse mesmo que eu jogava. Eu tenho uma vez uma dúvida se eu jogava Lineage mesmo. É esse mesmo, eu lembro dessa Bom, Hotbar. vamos começar então. Isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo Nossa, 1. isso daqui eu lembro pra cacete. É esse mesmo. Beleza, gente. Capítulo 1, então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento. Mas aqui no Brasil você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no Liber- MMORPG Libertação dos Barts, velho, que foda. Lineage 2 no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra Ah, é o servidor, não tem nada a ver. Lagai, não, Lagai, pra quem tava confundido, não tem nada a ver com na Simpson. verdade, é dividido em dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente assumiram o controle do servidor Bart's através de uma ditadura. Nesse evento, o Bart's Revolutionary Army foi criado, então toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Cara, que aconteceu? Exército Revolucionário. O Bart's, que que se tornou Lineage nessa Exército época? Anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o Exército Revolucionário de Bart's foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil. Sim, mano. Porra, 200 mil pessoas numa guerra de Lineage. Na época que eu jogava, o servidor não tinha nem metade disso. 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real no caso. 4 anos! Peraí, calma, né? Peraí, eu pensei que era um negocinho de um dia ali que aconteceu.
Foi 4 anos. né? Porque em tempo de jogo, que seria umas 4 horas por dia, seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, e ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra Cara, eu não conheci esse caso do Lineage, mas eu conheci o caso do World of Warcraft, aquele clássico. Mas esse do Lineage parece muito mais bizarro. falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né? Só que de um jogo online, em uma escala obviamente bem menor. Enfim, que é aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesse, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Vamos pro capítulo 2 agora, o começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bartz do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem, e as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Esses caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. E assim que o 2 Ninguém jogou Lineage, vai, vamos combinar. Ninguém jogou Lineage 1, todo mundo jogou Lineage 2. ficou disponível para ser jogado, a guilda já estava prontificada para poder agir em relação ao maior server do jogo, e assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal, que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores, então um clã ele pode ser composto por várias guildas. Então sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos Sim. lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um Cara, esse vídeo é muito nerd, né? Você tem que saber muito termozinho pra ficar, pra entender ele. aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10% já é uma taxa altíssima. No MMORPG é comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também. Mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim, para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo. Enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí dessa forma a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento foi criada a guilda Red Revolution, ou Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano e eles estão sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá pra 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático, e esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido, que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho, a partir de um problema. É, né? Esse cara que faz isso é foda, né? Terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa Pô, o jogo é bonito, né? Nossa, eu não lembrava que ele era tão da hora assim. área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando dos bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. Cara, a gente se divertia com muito pouco, mano. Olha isso daqui que a gente andava por esse cenário aqui. Caralho. E achava que a gente tava jogando quase um mundo Tava jogando um jogo com os gráficos mais realistas do mundo. Com 2 bichinhos na tela. Caralho. E aí eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse Ó mesmo nós, daí tem Revolução nós. Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo. Mano, isso daqui não é uma história de Lineage, isso daqui é um livro do Tolkien, tá E a ligado? área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz.
Yeah, a libertação de Bart Simpson. Esse já tem em mente que esse vai ser o nome do corte. A Guerra da Libertação do Bart Simpson. E agora o capítulo 3, a primeira guerra da libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK e tiveram muita sorte na batalha porque eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né, membros de elite, mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran, que foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo e como símbolo eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto totalmente. E durante todo esse período de ocupação do castelo, que durou 2 semanas, Zeraram o imposto pelo menos. Já fez mais que o Lula. a guilda abriu os portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta, e os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando aí de um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano, então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Então eles viram lá o interior do castelo de Giran, a estrutura ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não Meu era quando tava Deus. sobre o poder da Aliança DK. E daqui é uma imagem de uma feira, velho. É literalmente assim, ó. Como enxerga uma feira. É literalmente isso. E aí dessa forma, essa guilda Não sei se aí em um lugar onde vocês moram tem costume de feira. Mas daqui é literalmente uma feira da minha cidade. revolucionária conseguiu acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa para 0% e deixando o pessoal entrar ali para ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. E mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação do servidor de Bartz. Como resultado, vários clãs que se mantinham em neutralidade até então foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o exército revolucionário anti-DK de Bartz. Meu À medida que a Deus. coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Bartz, a Aliança Bartz será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Bartz, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Neste exato Caralho, mano, que é isso, mano? Que é isso? Mano, esse cara aqui tava à frente do seu tempo, velho. Esse cara aqui, ele declarou guerra, pediu liberdade pra todos. Esse cara aqui, ele não foi um simples bilhete daqui que ele botou no painel. Ele vendeu uma ideia, ele vendeu uma esperança para pessoas. momento vou criar um personagem no servidor Bartz e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança as pessoas. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. Vou ter que jogar Lineage. Eu estive lá como membro do Naeboda durante a enorme guerra de libertação do servidor Bartz. Essa publicação fez bastante sucesso. Nessa época aí era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa precisaram criar os personagens do zero lá no servidor de Bartz. Por conta disso, a maioria desses personagens ficaram nos níveis bem baixos, e como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naebokdan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naebokdan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas para Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E para que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança, e aí eles matavam, e depois eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, Meu eles conseguiram Deus. fazer diversas unidades de combate da Aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também É, mano, não adianta ser forte. Não adianta ser forte.
O que você precisa numa guerra é ter inteligência. Olha a estratégia desse cara, velho, pra conseguir vencer. roupas de newbie, algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naibokdan, que era quase impossível distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E por isso foi possível que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naibokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos, mas foi uma grande perda para a Aliança DK de qualquer jeito, porque esse era o segundo maior clã do servidor. Para efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então, mas outros dois clãs entraram para a aliança nesse momento para que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então, eles liberaram o acesso do castelo, a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar, mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Akirus, que era o líder... Mano, faça um jogo mental. Se você tá assistindo esse vídeo, você pega, fecha os olhos e fica só imaginando o que ele tá dizendo. Você vai ter uma puta história foda na sua cabeça. Porque se você abrir o olho, você vai perceber que você tá vendo Lineage. É uma puta história foda, é um puta livro do Tolkien. Mas é Lineage. dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo Olha isso, aí tá descrevendo tudo isso, aí você vai ver o que é o jogo, é esses bichinhos se o batendo. exército anti-DK, e a maior parte das estratégias ficaram sob controle dele. E então chega o grande dia 17 de julho de 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses dois castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Pra quem não sabe, o cerco seria uma guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente, quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha, eu tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem, e aí essa guerra vai ser marcada para um dia, e aí quando chegar esse dia, só os que estão inscritos podem participar. E como que funcionou essa batalha sistemática, que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis. Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças revolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né, que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar Às vezes eu tenho que forçar muito meu cérebro pra tentar entender o que ele tá falando, que é tanto nome mencionado, tanta pessoa que ele comenta, que eu acho que eu vou ficando confuso. batalha em Oren e somar as forças para tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir, só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições, no limite, todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário... O cara usaram até o lag na hora de fazer estratégia pra conseguir vencer os caras. Quantos Gênesis se inscreveram pra atacar Aden nos últimos minutos, cara? Faltando, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E aí, dessa forma, o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden. Porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais pra eles se inscreverem pra guerra. E aí, nesse momento, já tinham aí 26 clãs registrados pra lutar lá em Aden. E assim, a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí, que parecia já estar ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque, a princípio, eles ganhariam no número. Só que eles
eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram para defender Aden eram nada mais nada menos que o partido de Aquilos, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O partido era formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já Mano, isso daqui é um puta filme de guerra. É tipo. vistos em Lineage. No início da guerra, o partido de Aquilos aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária Meu Deus. E aí, esse cara que vão ter que lutar. em segundos. E em seguida eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos... Mano, os caras são tão fodas que eles esqueceram de assinar pra participar da guerra. E os únicos que assinaram eram tão fodas que fez o exército inteiro recuar. Se eles não são o Dragon Knight aqui, não são a. Não, não lembro qual que é o nome. Se o cara do castelo não são os caras mais cheios de todos os tempos, eu não sei quem é. parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oden, só que eles foram atacados novamente em Aden. Dessa forma, o castelo de Oden foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Oden, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar para Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir para um acampamento ali, para uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota, e essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só para resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha. Meu Deus, velho. Mano, olha o quanto que. Só nessa ponte que caiu. Poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar para Aden. E aí, no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos. Que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta. Só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo para trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de Libertaram o Mano Bart. Eles explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. A mídia cobriu. Dizem também que teve gente que até chorou nas lan houses da Porra, eu choraria também, olha o que aconteceu. época nesse dia, cara. E esse é basicamente o dia onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o castelo Glúdio também, o castelo Dion e o castelo Reiners pro exército revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí mas sim, os derrotados sempre eles voltam. apostaram tudo no único castelo que restou, que era o castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%, mas eles também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente pra progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso pra defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também que esse foi o período Nossa, mais velho, bonito isso aí é aí mogada durante de essa Deus. Guerra da Libertação, que é o período mais conhecido, né? Que é o famoso Bem Venceu. Será? Será que venceu mesmo? Ou será que não?
Bom, agora vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acrius foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve pra Aliança DK. O bom é que Depois ele dessa bota uma vitória imagem aí no muito Castelo foda, aí de você vai Aden, ver o um exército personagem revolucionário dele, acabou perdendo sua é um intenção Zé. original. Os clã Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequeno e médio porte que participaram no exército revolucionário e também participou na primeira batalha em Giran, assumiu aí o controle do castelo de Rhiners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. Ah, E essa velho. frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. A Masmorra do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto para todos, pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse o problema das áreas de caça. Mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral e usuários de baixo escalão do Os exército de caras, Bards. velho, E os aí, caras nesse momento, libertam. Gênesis, Os Revolução caras Vermelha, libertam o povo da ditadura e começa logo outra. Não, meio genial, mas. Avengers meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por quê? Porque diante da realidade, né, de ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército de Bards começaram eventualmente controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí à caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acrius, que tinha lido toda a situação aí com precisão, começou a reorganizar o clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né, poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né, ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da torre da arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais, porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só para ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles voltaram lá para cada um pro seu servidor para jogar o seu joguinho. E aí o Acrius finalmente ordenou que a Aliança DK, que estava escondida aí na Torre da Arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação de DK, só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram. Eles se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado dessa divisão, tanto os Gênesis como os Revengers e o exército de Bards no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK novamente. Depois dessa divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas para todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. E aí no dia 27 de janeiro de 2005, o Acrius declarou uma ordem de extermínio para massacrar todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário por tempo indeterminado. Naquela época, o número de jogadores mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia. E agora já Meu não tinha Deus. mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores do Esse vídeo eu tô até mais quietinho, bom que esse vídeo é. Eu só tenho. Não tenho muito o que comentar, não tenho como fazer um comentário resenha. Ele só tá explicando o bagulho do geral Lineage. e os clãs Então posso ficar quietinho, só olhando o jogo. mais pequenos O sofreram vídeo. umas derrotas aí, cara, miseráveis, e aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira guerra da libertação de Bards, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. Meio Dark Souls, né?
Acabou? Não. E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Eu Guerra, tinha exatamente 2 os anos. Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Acheros quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Six Bloods. No entanto, a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-DK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os próprios Six Bloods continuavam com essa cultura aí de controlar campos de caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a aliança de Bartz e o Regimento Neutro juntos eram 3 vezes maior em número, e também tinha os Naibokdan, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o Regimento Neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí, com o tempo, o próprio Regimento Neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente Queria dar um adendo que tem um Tom Hanks aqui. de Bart estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle novamente dos campos de caça. Isso é bem irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK, depois de ter perdido um monte de castelo aí para a Revolução Vermelha, acabaram se mudando para outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de forma precisa em nenhum momento. E aí, depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução. Eles conseguiram. Eles conseguiram, depois de anos lutando pra salvar o Bart Simpson. Finalmente trouxeram ele à tona, trouxeram ele, e agora ele tá em paz. Finalmente pode descansar. Sem nada, agora é um servidor normal. Pode até ser Olha aqui, pra quem não sabe, daqui é o Bart Simpson. considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em 0, mas também não tem ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um jogo normal agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade, por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois de tudo isso, né? Em 20 de maio de 2014, a NCSoft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Acheros, mano, com o próprio Acheros. E de acordo com ele, Como que é o ele Acheros? saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Acheros, né, o nickname Acheros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. E vamos pro 7º capítulo aqui e o último, que é o impacto. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Essa estrutura de narrativa onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão e o protagonista se junta com pessoas comuns aí pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Então dá pra ver aí o tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano?
Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esquece de deixar aquele like aí pra me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. Falou! E aí, gente, beleza? O vídeo já acabou, tá? Esse aqui é só um crédito para poder mostrar um pouco de como foi o trabalho para poder fazer esse vídeo, caso você tenha se interessado. Bom, primeiro eu queria dizer que esse vídeo foi um trabalho de um mês, se não me engano. Dá pra ver aqui no autosave do Vegas, do Vegas não, do Premiere, quando foi o primeiro autosave, pra ter uma noção. Pronto, olha aqui, não me deixa mentir, ó. Chuyo vídeo 18, que é esse vídeo aqui. Primeiro autosave datado dia 19/3, que foi o dia que eu criei o arquivo e comecei a editar, né? Não sei quando que eu vou postar isso, mas hoje eu tô gravando, é dia 18, exatamente dia 18. E o vídeo tá basicamente pronto, só tô dando os retoques finais nele, né? Gravando o crédito aqui. E sem contar o roteiro, né? Agora que eu tô pensando, isso aqui é quando eu comecei a editar mesmo o vídeo. Depois que já tava tudo gravado, pesquisado, enfim. Então pode por mais de um mês aí. Sobre a história em si, eu pesquisei basicamente tudo em coreano, cara. Então eu pensava em inglês, né? Em vez de ficar traduzindo direto do português pro inglês, eu pensava direto na pesquisa em inglês, traduzia pro coreano e pesquisava com as letras em coreano. E aí sim eu conseguia bastante informação sobre esse evento aí. E por que que eu fiz tudo isso, cara? Porque basicamente não tem conteúdo sobre esse evento, nem na internet brasileira, nem na internet em inglês aí, no geral. Eu O acredito cara que tenha fez sido um um dossiê evento marcante. de Lineage que ninguém nunca nem fez na internet. Ô, parabéns, parabéns, Shuyu. Só na Coreia mesmo, e por falta Olha de isso, o interesse cara foi aprendeu coreano pra fazer esse vídeo. acabou não sendo traduzido completamente. A primeira história que eu achei sobre esse caso foi nesse site aqui, que fala sobre os 3 eventos mais marcantes aí nos MMORPGs no geral. Que fala da pandemia do WoW, né, que eu acho que é o mais conhecido, e aí tem o que era Farm, A que pandemia do WoW é muito legal. Quem nunca teve a chance de ver, veja. Que é muito legal a pandemia do WoW. eu mesmo já fiz um vídeo sobre, tanto no TikTok quanto no Shorts. E como ele deu uma repercussão boa, né, comparado aos outros vídeos que eu tava postando na época, eu decidi fazer esse aqui, que seria um segundo vídeo sobre esses eventos de MMORPG. Mas eu já tenho vários eventos anotados aí pra poder fazer mais vídeos como esses. E tem o terceiro evento, que é a ditadura de Lineage, que é como o evento é conhecido aqui no Brasil. E basicamente todo o conteúdo que tem no Brasil sobre esse evento é baseado nessa publicação desse site aqui, não tem mais nada. E pesquisando no próprio site, as fontes que eles usaram para fazer essa publicação, eu vi 2 sites em coreanos principais É, ver os que caras inventaram tudo e nem aconteceu nada não. contavam esse evento, que são esses 2 aqui. E foi um processo demorado de tradução, interpretação também, porque só traduzir às vezes não era o suficiente para poder entender. A língua Não, coreana foi de tem uma estrutura parabéns, de Shuyu. criação bem diferente da nossa. Então dá pra ver que muitas vezes eu falava uma coisa e aparecia outra coisa na tela. Igual na hora que eu falo Krumat Top Dungeon, por exemplo, e aparece lá escrito Kruma Tower. É porque eu fiz o vídeo, gravei do jeito que eu consegui interpretar e depois na hora de editar o vídeo eu fiz a pesquisa certinho de como era o mapa do jogo e tal, pra poder colocar os locais certinho pra vocês. Então as Olha informações isso, ele pesquisou pela primeira vez, pegou o texto, traduziu, ele fez o vídeo, depois ainda foi e e foi conferindo se estava tudo certo. Não, esse cara é um que herói. estão na tela são basicamente mais corretas do que as que eu tô falando. Mas não é nada que dá problema de entendimento, não. Enfim. Acontece também que a tradução foi 100% minha. Então, se por acaso tiver alguém assistindo isso que manja tudo sobre essa história, algo que eu realmente duvido que aconteça, pode ficar à vontade pra me corrigir aí, mas corrige com fonte, tá? Pra eu poder confirmar ali também, enfim. E depois disso tudo, eu me dediquei a fazer um vídeo bem gostoso aí de assistir, sem ser muito entediante, né? Não, tava ótimo, tava no ponto certo. É que eu não comentei muita coisa, porque então tem que todo mundo prestar atenção no que tá rolando. Porque é muita informação, é meia hora de conteúdo puro, não tem como ficar dando, parando, fazendo piadinha. Sem piadinhas, era um vídeo sério. Mas é muito bom o vídeo. Depositei muito nesse vídeo. Eu tô postando ele esperando que ele tenha uma repercussão boa, mano. Pra você me ajudar, cara, basta fazer o clássico, né? Dar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, enfim. Compartilhar, comentar alguma coisa aqui legal. Principalmente se você conhece alguma história Então, e dei um gostaria que eu like. fizesse um vídeo desse. Pode mandar sem medo. Esse aqui é o vídeo 100% editado, ó. Pra quem quiser ver. Daqui ele já vai ser renderizado e eu vou preparar pra postar. Oxi, o cara E é mostrando isso, gente. como. Basicamente, O cara mostrando, ó. Ó, gente, ó, eu tô editando mesmo, só ó. pra dar os créditos mesmo, deixar aí na tela passando algumas das informações que eu usei, das fontes que eu usei e do material que eu usei também, beleza? Bom, mas é isso. Esse aqui foi só um crédito mesmo, só pra poder dar uma norteada aí, caso vocês tenham interesse aí em saber como foi feito o vídeo e tal. E eu já agradeci, mas vou agradecer de novo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um beijão e falou. Falou. Obrigado, meu mano Júlio.
Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela ditadura de Lineage. Obrigado por Lineage. Meu jogo favorito da infância. Obrigado, maior guia dos MMOs dos RPGs. Obrigado, obrigado.